Olê, 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 olá. Olê, 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 a cada dia te quero mais. O que? Sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Vamos, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Vamos bacalhau. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos. Meus amigos, acabou o Campeonato Brasileiro 2024, a última rodada. Momento de alegria para alguns, tristeza para outros e pesar para todos nós, porque agora futebol da Série A do Brasileirão só em 2025. Meus queridos, o Brasileirão acabou, já temos o campeão brasileiro, já temos as 4 equipes rebaixadas. Temos também os times classificados para Libertadores, para pré-Libertadores e também para a Sul-Americana. Muita coisa importante que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, meus amigos, nesse Expresso News, no canal Vascaíno desde sempre, nessa noite de domingo. É o seguinte, logo de cara, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Não vamos ter vinheta. Hoje vai ser um vídeo compacto do compacto para você ficar ligado só no que aconteceu nessa rodada, porque já verdade já é muita coisa, não é só, né? E a gente vai fazer aquele conteúdo mais completo já aí no nosso Madruga Vasco de segunda-feira, conhecido também como Amanhã. Dito isso, meus amigos, olha só, o campeão brasileiro de 2024 é o nosso rival alvinegro aqui do Rio de Janeiro, o Botafogo. Meus parabéns ao Botafogo que venceu o Brasileirão com êxito, fez a sua parte jogando dentro de casa no Newton Santos, no nosso conhecido Engenhão, vencendo o tricolor paulista, o São Paulo, pelo placar de 2-1. E o Palmeiras derrapou na curva, né? Ano passado o Botafogo deu aquela derrapada, deixando o Palmeiras ser campeão, e esse ano o Palmeiras parecia que tinha se recuperado, que poderia ir jogar água, jogar água no leite, ou no chopp, ou no refrigerante do botafoguense, mas não. Sabe o que aconteceu? Outro clube carioca entrou na parada, o Fluminense, além de se safar do rebaixamento, atrapalhou o Palmeiras na briga pelo título. Porém, todavia, entretanto, somente com o empate o Botafogo já era campeão. O Botafogo abriu o placar, o São Paulo encontrou o empate com o erro da defesa do botafoguense, né? Mas só com o empate o Botafogo já estava sendo campeão. Mas com o Palmeiras perdendo e o Botafogo empatando, o Botafogo já estava tranquilo, com as duas mãos na taça. No finzinho, sacramentou, meteu aí o gol da vitória. Com isso, o Palmeiras sem chance nenhuma e o Botafogo, portanto, o campeão da temporada de 2024. As 4 equipes rebaixadas são elas: Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma e o Atlético Paranaense. Pasmem os senhores. Olha como o futebol é dinâmico, como não tem lógica, né? O Atlético Mineiro é finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, na verdade chegou na quarta de final, né, da Copa do Brasil, onde foi eliminado pelo nosso Vasco, aquela coisa toda, num jogo horroroso em Minas Gerais, que eu tava zapeando, pulando de canal para canal para tentar acompanhar os jogos. O jogo horrível entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, deu galo, magrinho, 1-0, o Hulk ainda perdeu o pênalti, mas o Rubens foi lá e no rebote, colocou para dentro. O que aconteceu? Galo Mineiro chegou a 47 pontos, permaneceu na Série A e rebaixou
o Atlético Paranaense, porque o Fluminense fez a parte dele e olha só, hein, o Bragantino ganhou e ganhou com autoridade, atropelou de trator o Criciúma jogando lá no Nabia de Chedi. Meus amigos, 5-1, tá? 5-1 pro Red Bull Bragantino. Fez o dever de casa, passou de série, ficou de recuperação, mas passou de série. O Red Bull Bragantino está garantido na Série A do Brasileirão de 2025 e o nosso Vasco venceu. É claro que o nosso Vascão venceu, ganhou por 2-1 da equipe do Cuiabá. Tivemos um gol anulado do nosso querido Paulinho Paula. Esse gol seria muito importante, mas é uma pena. Realmente estava impedido, né? Se a nova regra, né, da FIFA já tivesse sido aprovada, esse gol do Paulinho, por exemplo, valia, mas na regra atual, realmente ele estava impedido. Fato é que El Pirata, Pablo Verrete, converteu 2 vezes, mas não foi o suficiente para brigar pela artilharia. Yuri Alberto marcou, o menino do Vitória, Alejandro, marcou. Alô, Pedrinho. Alejandro seria uma boa pro elenco do Vasco, hein? Não é mau jogador não, hein? Gente, nosso Vascão, então, 10º colocado, exatamente no meio da tabela, chegou a 50 pontos, estamos na Sul-Americana no ano que vem, graças a Deus aí, sem risco nenhum de rebaixamento, já rodada de antecedência, né? O Vasco deixou escapar essa vaguinha na Libertadores, na pré-Libertadores, né? Se o Vasco tivesse ganho aí do Atlético Goianiense, tivesse ganho algum daqueles outros jogos que derrapamos aí dentro de casa e coisa e tal, a gente poderia ter chegado lá, porque o Cruzeiro, com o time horroroso, conseguiu aí quase, né, pegar ali uma vaguinha, e o Bahia, ó, no ufa-ufa, hein, no apagar das luzes, o Bahia conseguiu essa vaguinha também. Fato é que o Vascão aí ficou em 10º colocado. Se o Cruzeiro hoje perde para a equipe do Juventude, o nosso Vascão ficava em 9º, né, mas tá bom. Claro que eu queria ter ficado em 9º, 8º, 7º, 6º, 5º, quanto mais alto na tabela melhor. Mas apesar de todos os apesares, todas as dificuldades que tivemos também na temporada, tá de bom tamanho. Ano que vem agora é reformular o elenco, buscar um novo treinador, dispensar alguns jogadores, trazer jogadores novos, recuperar atletas, nos prepararmos. Vem aí uma possível reforma de São Januário, daqui a alguns meses pode vir também uma possível venda de um percentual da SAF do clube, entrando mais dinheiro. Vasco vai receber dinheiro de premiação de Brasileirão, recebeu o dinheiro da premiação da Copa do Brasil. Meus amigos, pode vender jogadores no plural, colocando um dinheiro forte nos cofres, no caixa Cruz Maltino, possibilitando então ao nosso gigante da colina a ir ao mercado para a gente se reforçar para a temporada do ano que vem. Olha só, meus amigos, antes de eu falar aí do jogo do Vasco, que venceu e venceu tranquilo o Cuiabá, teve um sustinho ali no início, 2 bolas na trave, aquele negócio, mas vencemos tranquilo. Deixa eu falar com vocês aqui dos resultados da rodada, tá, meus amigos? O Vascão enfiou 2-1 no Cuiabá, lá na Arena Pantanal Mato Grossense. O Botafogo ganhou de 2-1 aqui no Rio de Janeiro do São Paulo e se sagrou campeão brasileiro. O Urubu da Gávea, na despedida do Gabriel Barbosa, empatou com o Vitória da Bahia no Maracanã pelo placar de 2-2, ficando 2 vezes atrás no placar. O Vitória abriu o placar, Flamengo empatou, Vitória fez 2-1 e o Flamengo buscou o empate. O Palmeiras saiu atrás no placar e assim terminou a partida. 1-0 para o Fluminense lá em São Paulo, no Allianz Parque. O Grêmio tomou uma chineladinha daquelas do Corinthians, com direito a gol do artilheiro Yuri Alberto e bicicleta de Memphis Depay. 3-0 foi bom, hein? 3-0 para o Corinthians lá no Rio Grande do Sul. Não foi aqui em São Paulo, não. Não foi aqui no Sudeste, não. Foi lá no sul do país, lá na Arena do Grêmio. O Atlético Mineiro, jogando mais um jogo horrível, fez a parte dele, 1-0 ali na Bacia das Almas, diante o Atlético Paranaense, no duelo entre Atléticos, duelo a qual rebaixou o Furacão, que agora virou,
Ventinho. Meus amigos, o Bragantino cravou os 2 pés na Série A, meteu 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo, mão cheia, 5-1 na equipe do Criciúma em Bragança Paulista, jogando em seus domínios. O Juventude perdeu jogando em Caxias do Sul para o Cruzeiro pelo placar de 1-0, o Juventude que já não tinha chance mais de rebaixamento, mas estava brigando ali por algo a mais na competição. O Bahia fez a parte dele, se reencontrou com a vitória, ganhando do Atlético Goianiense em Salvador pelo placar de 2-0. E o Fortaleza deu-lhe uma chinelada também na equipe do Internacional de Porto Alegre, hein? 3-0. Para o Fortaleza na Arena Castelão. Então esses são os resultados, meus amigos, esses são os resultados, a tabela já está aí para você acompanhar, né? O Botafogo campeão, o Palmeiras segundo colocado e assim sucessivamente, você pode aí observar a tabela. O nosso gigante ficou em 10º colocado com 50 pontos conquistados, meus queridos. Agora é o seguinte, Libertadores da América, hein? Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, esses são os 4 primeiros. Como o Botafogo foi o campeão, então o Internacional está garantido aí na Libertadores, tá? Aí o São Paulo também, aí Corinthians e Bahia na pré-Libertadores, porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, então abriu mais uma vaga. Então, Corinthians e Bahia na pré-Libertadores. Na Sul-Americana temos aí Cruzeiro, Vasco da Gama, Vitória, Atlético Mineiro. O Galo conseguiu uma vaguinha na Sula, hein? Meus amigos. Então ficou assim: Botafogo campeão, Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma e Atlético Paranaense rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro da temporada de 2025, tá? Agora vamos falar um pouquinho do jogo do Vascão que deu bacalhau lá na Arena Pantanal. O Vasco aí 4 duelos contra o Dourado e 4 vitórias. Até então o Vasco nunca havia sofrido um gol do Cuiabá. Hoje, né, o Derek acabou com essa escrita, ele que perdeu um gol dentro do gol praticamente, como diria o Faustão, errou! Né, perdeu um gol ali embaixo da trave, o Derek, mas o Dourado marcou um gol no Vasco, mas não quebrou a escrita. O Vasco 4 jogos, 4 vitórias em cima do Cuiabá, e essa emblemática, jogando na casa do time mato-grossense. O nosso Vasco entrou em campo com o Léo Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor e Leonardo na dupla de zaga. Leandrinho fazendo ali a lateral esquerda, Jair, Hugo Moura e Matheus Carvalho na trinca de volância, Felipe Coutinho na criatividade, Alex Teixeira e Pablo Verrete centralizado. É o seguinte, logo aí aos 4 minutos, bola na trave do Cuiabá, com o Derek 2 vezes, né? Mas bola na trave não altera o placar, já diria o poeta, meus amigos. Aos 11 minutos o Cuiabá chegou de novo, levando perigo. Defesa do goleiro Léo Jardim. Aos 16, Felipe Coutinho levantou a cabeça, virou a bola lá do lado direito para Puma Rodrigues, que deu aquela apoiada, aquela resvalada para Pablo Verrete, que chegou fuzilando, colocando no fundo das redes, abrindo o placar para o Gigante da Colina. Aos 33 minutos, contra-ataque para o Vasco, Felipe Coutinho levantou a cabeça, fez um belíssimo lançamento, colocando Pablo Verrete na cara do goleiro do Cuiabá. Verrete não desperdiçou e ampliou o placar para o nosso Gigante. 2-0 Vasco, ainda na primeira etapa. Na verdade, eu estou equivocado aqui, viu? Deixa eu ver aqui, aos 33 foi gol do Cuiabá, o Cuiabá empatou, perdão meus amigos, o Cuiabá empatou, e aí sim, aos 42, gol do Vasco, contra-ataque, tudo isso que eu acabei de falar, né, o Verrete ampliando o placar. Aí veio a segunda etapa, o Cuiabá tentou aqui, tentou ali, o Vascão teve um gol ali, anulado ali, ó, pela questão do número do calçado do Paulinho Paula, pouquinha coisa ali, centímetros à frente. Nosso querido Paulinho Paula poderia ter encerrado o ano fazendo mais um gol com a camisa do nosso Vasco, mas tá bom, encerramos o campeonato com 2 vitórias, na verdade nos últimos 3 jogos sem derrota. Um empate com o Goianiense jogando dentro de casa, uma vitória diante o Galo Mineiro também dentro de casa e outra vitória diante a equipe do Cuiabá jogando fora de casa, então somando 7 pontos de 9 pontos disputados nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Um final de campeonato honrável, um final de campeonato bacana que todos nós esperávamos.
para o nosso gigante da colina nessa temporada, tá, gente? Olha só, a partida foi o seguinte: 32% de posse de bola para o Cuiabá, 68% para o Vasco, 11 finalizações de cada lado, 4 delas de cada lado foram no gol, 3 escanteios para o Vasco, não, 5 para o Vasco e 2 para o Cuiabá, 2 impedimentos para o Vasco, nenhum para o Cuiabá, 15 faltas o Cuiabá cometeu contra 8 do Vasco, o Vasco levou um cartão amarelo, Cuiabá não levou nenhum cartão, e cartão vermelho para ninguém. As substituições do nosso Vasco foram as seguintes: saíram Leandrinho para a entrada de Vitor Luiz, Jair para jogar Esforza, Hugo Moura para a entrada de Maxime Domingues, que levou o cartão amarelo da partida, Felipe Coutinho saiu para a entrada do nosso querido Paulinho Paula e Alex Teixeira deixou o gramado para que entrasse o nosso francês Dimitri Payet, tá, gente? Essas foram as substituições, o nosso gigante fez a sua parte, chegamos a 50 pontos, ganhamos do Cuiabá com autoridade, 2 gols de Pablo Verrete. É uma pena que o Vasco viveu um jejum enorme no Brasileirão, com péssimas atuações, depois que o Felipe organizou o meio-campo, ainda assim, a defesa louca para entregar os jogos, o Vasco conseguiu mais imposição dentro de campo, conseguiu mais criatividade e mais combatividade preenchendo o meio. Se o Vasco tivesse feito isso alguns jogos antes, provavelmente a gente estaria numa vaga de pré-Libertadores e Pablo Verrete provavelmente estaria ali, pelo menos, ao lado de Yuri Alberto para levantar o troféu Roberto Dinamite, o troféu de artilheiro do Brasileirão. É uma pena, né? Meus parabéns pro artilheiro do Campeonato Brasileiro, meus parabéns pro Botafogo que venceu a competição, meus parabéns também pro Fluminense que fez a parte dele contra tudo e contra todos. Eu torci até umas horas pro Palmeiras ganhar. Mas olha, o Fluminense não deixou, né? Não vendeu nada barato ali, brigou por cada metro de grama. Parabéns pro Fluminense que brigou até o final para não cair. Óbvio, você queria que eles não caíssem? Não, eu queria que eles caíssem. Eu queria que eles caíssem, mas eu tenho que honrar, gente. Tem que, né? Parabéns, os caras fizeram por onde? Ganharam do Palmeiras lá, o Palmeiras brigando pelo título. Parabéns pro Fluminense. Parabéns pro Botafogo, parabéns pro nosso gigante da colina, né? E agora, meus amigos, é isso aí, é férias e é vida que segue, porque a partir de amanhã, se prepare, torcedor, vai chover especulação de jogador, de treinador, de comprador passável, de tudo, né? Porque aí então vem férias dos jogadores, mas a diretoria vai trabalhar como nunca. Sobretudo nós aqui da rede social vamos ter, ufa, muito trabalho, porque o que vai chover de notícias em relação ao mercado da bola a partir de agora não vai ser brincadeira, tá, meus amigos? Eu fico por aqui, um abraço, um casaca no coração de cada um. Tô muito feliz porque deu Vascão, deu Bacalhau, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!